Olá pessoas, eu sou o Dani R. Lima e estou de volta com mais um vídeo aqui no canal. Uma raridade, um evento raro, eu sei que eu não posto com frequência aqui. Se você já assistiu outros vídeos aqui no canal, você já sabe disso. Se você está chegando agora, se inscreve. Se inscreve, curte o vídeo, comenta. Já tô falando isso porque eu sei que eu vou esquecer de falar isso no final do vídeo ou no meio do vídeo. E hoje eu vou falar do melhor triângulo amoroso que já existiu na TV estadunidense. Ai, gente, se você se incomoda de eu falar estadunidense, sinto muito, eu vou continuar falando desse jeito. E esse triângulo amoroso é da série The Vampire Diaries? Não, não é. Tem outro exemplo de grande triângulo amoroso da TV estadunidense? Deve ter, mas eu nunca fui de prestar muita atenção nesses triângulos amorosos, assim, sabe? Mas esse aqui é um triângulo amoroso diferente porque são três homens da novela Days of Our Life. É uma novela nos Estados Unidos que dura décadas. Não entendo por que é assim. Porque aqui no Brasil, novela tem começo, meio e fim. Lá, eles fazem novela, e é a mesma novela desde os anos, sei lá, sabe? Não entendo isso. Mas vamos falar aqui. Quem são esses três personagens? Nossa, eu esqueci o nome. Calma. Sunny, Will e Paul. Vou começar contando sobre Sunny e Will. Vou colocar aqui a imagem deles. Pronto. Sunny, que é esse aqui, e Will, que é esse aqui, se conheceram lá para 2012, acho que foi 2011, 2012. Como eu disse, a novela dura muitos anos. Se conheceram, viraram amigos, se apaixonaram, namoraram. E aí, chegou uma época que, eu vou falar disso aqui também, tá? O ator que fazia o Will saiu da novela e veio outro ator. O ator era Chandler Massey. E aí ele saiu e veio outro ator chamado Guy Wilson. Quando esse ator Guy Wilson chegou, o povo não curtiu muito a troca. Já deixo aqui claro. Não curtiu muito, achou ruim, reclamaram. O povo fez um escarcéu. E aí, só depois que houve essa troca é que os personagens se casaram. Coisa que os fãs do ator original queriam muito ver, sabe? Eu tô falando disso agora porque eu vou falar disso mais pra frente, tá? Calma. Vocês vão entender por que eu tô falando disso agora. E aí, depois que houve essa troca e houve esse casamento, felizes para sempre? Não, porque chega o Paul. E aí, vocês lembram que eu disse que o Guy Wilson, o povo não curtiu muito, né? Eu tenho essa teoria de que começaram a destruir um pouco assim, sabe, a imagem do personagem Will, já com a intenção de tirar ele da novela, porque o povo não curtiu o ator novo. O que acontece? O Paul, ele chega na cidade onde se passa a novela e ele é ex do Sunny. E aí é revelado por flashbacks que o Sunny queria até mesmo casar com o Paul, mas não casou com ele porque o Paul, ele era, se não me engano, um atleta. Só que e aí ele não queria sair do armário. E aí por conta disso o Sunny terminou com ele, se mudou e foi morar nessa cidade onde se passa a novela. E aí conheceu o Will. E aí é o que eu acabei de falar. Conheceu, virou amigo, se apaixonou, namorou, casou. O que acontece? O Paul, ele aparece nessa cidade com a intenção de reatar o namoro com o Sunny. Só que aí o Sunny diz: então, querido, eu já tô casado, né? Já tô casado, então, ó, segue em frente. Presta atenção nessa frase, porque ela vai ser falada mais pra frente, tá? Ele apareceu ali também porque ele vai se juntar com um jornalista pra fazer uma matéria sobre a saída do armário dele. E quem é esse jornalista? Quem é esse escritor? O Will. Agora é aqui que vem o pulo do gato, porque o Will não sabe que o Paul é ex do Sunny e o Paul não sabe que o Will é o marido do Sunny. Que coisa maravilhosa, gente. Drama, eu amo um drama. Eles se encontram várias vezes, né?
E aí, nesses encontros, acaba rolando, né, uma traição. É o que eu falei. Eu tenho essa teoria de que queriam tirar logo o Will da novela e fizeram isso, né, da traição para poder tirar ele da novela e o povo não ficar com raiva. Ele trai mais de uma vez, tá? E aí chega um momento que o Sonny descobre. E quando o Sonny descobre, gente, novela, tá? Vocês sabem que novela nada pode ser simples, né? Tem que ter um dramalhão. O Sonny descobre e ainda quase morre. Vai parar no hospital. Novela, gente. No hospital, tanto o Will quanto o Paul vão visitar o Sonny. E aí eles não sabem que o Sonny descobriu, né? Então, Paul aparece lá. E ele não entende por que o Sonny tá com raiva. O Sonny fala, porque eu vi você com o Will, né? E aí o Paul fica confuso, ele não entende. E aí ele fala assim, eu não entendi, Sonny, por que você tá com raiva? Você disse que era pra eu seguir em frente. Foi isso que eu fiz. O Sonny vai e lembra que eu falei da frase? E aí o Sonny vai e diz, eu disse pra você seguir em frente, não pra dormir com meu marido. Amo. O Sonny, ele é um personagem que ele é assim, sabe aquele personagem que é certinho, que é o fofo? Aquele personagem que não se dá mal com ninguém, é um personagem que trata bem todo mundo. Aqui, nessa cena da conversa com o Paul e depois com o Will, o Sonny tava, ó, com a língua de chicote. E aí o Paul ficou, ó, como assim? Nani, peraí, o quê? O Will é teu marido? Gente, depois aparece o Will pra conversar com o Sonny. E aí o Will, ele também já quase morreu algumas vezes na novela. Novela, né, gente? Ele vai lá visitar o Sonny e o Sonny revela pra ele que descobriu sobre a traição. As traições, no caso, né? Gente, tem um momento que o Will, né, tá fazendo todo aquele dramalhão de quem foi pego no erro, né? E ele fala, não, Sonny, porque eu amo você, eu sempre penso em você. E aí o Sonny vai e diz, você pensou em mim quando eu tava na cama com o Paul? É como eu falei, o Sonny tava com a língua de chicote esse dia. Lembra do que eu falei da teoria de que queriam tirar o personagem da novela, né? Porque o povo não gostou do Guy Wilson. O que acontece? Do nada, tem um assassino em série na novela. Do nada, assim. Também não me perguntem dessa história, porque eu só assisti vídeos do Sonny, Will e Paul, tá, gente? Eu não vi cenas de outros personagens da novela. Então, tem muita coisa que eu não sei, assim, um contexto. Por exemplo, o porquê que o Sonny quase morreu e foi parar no hospital. Não sei. Eu sei que um personagem tentou matar ele, mas eu não sei porquê. E agora, a mesma coisa com o Will. Não sei porquê que do nada tem um assassino em série na novela. E aí o Will acaba descobrindo sobre esse personagem ser o assassino em série. Aparentemente o personagem usava gravata pra enforcar as pessoas. Aí o Will encontrou essa gravata. E aí o personagem foi lá e enforcou o Will. Aí vira aquela coisa, né? Porque o Sonny tava brigado com o Will. Ele tava até longe, né? Foi morar longe porque não queria mais ver o Will. Eu esqueci de contar esse detalhe, gente, mas o Will e o Sonny, eles têm uma filhinha juntos, tá? Uma filha. Então, nessa época aí o Sonny tava brigado com o Will, não queria saber dele. E aí o Will morreu e o Sonny ficou, nossa, acabado, destruído. Né, gente? Era uma pessoa que ele amava muito e morreu, né? O pai da filha dele. Então, assim, foi um sofrimento pro personagem. Então, o que vem a seguir? O Sonny e o Paul começam a namorar. Sim, gente, o Sonny e o Paul reatam o namoro. E aí, não me perguntem como isso aconteceu, porque eu não vi essa parte. Eu acho que eu pulei essa parte e cheguei mais na parte onde eles estão quase se casando. E aí aquele personagem que matou o Will aparece no casamento. Era um casamento duplo, se não me engano. Sabe, quando mais de um casal casa, duplo ou triplo, não sei. Era mais de um casal ali no casamento.
o personagem que matou o Will aparece no casamento, e aí o Tony dá um fecho, um lacre nele, dizendo: Você tem ideia do que você fez? Você tirou o pai da minha filha. A minha filha sofreu por sua causa e não sei o que, não sei o que. E aí o assassino foi e falou o quê? O Will está vivo! Vou contar essa história pra vocês. O que que acontece? O ator original que fazia o Will, o Chandler Massey, que saiu da novela, falou, ele falou assim: Gente, eu quero voltar pra novela. Eu quero voltar. E aí? Aí a produção não teve outra escolha a não ser reviver o personagem. E aí, quando... Só que eles não só reviveram o personagem, inventaram que ele sobreviveu ao enforcamento do assassino. E não só isso, o personagem tá vivo, mas sem memórias. E uma mulher encontrou o Will e resolveu inventar pra ele que ele era filho dela, com um outro nome, uma outra história de vida. Novela, né, gente? Vocês sabem como novelas são. E aí, a primeiro momento, o que que acontece? Essa parte aqui que eu vou contar, eu li tipo num resuminho, sabe? Não cheguei a ver. O Paul, ele... O que acontece? O Tony e o Paul acabaram não se casando, porque o Will está vivo. Então, o casamento do Tony com o Will ainda tá em vigor, entende? O que acontece? O Paul, ele não quer perder o Tony. E aí, o assassino revelou que o Will está vivo, mas ninguém encontrou ele. E aí, um dia o Paul viu o Will, mas ó, ficou pianinho, quietinho. Ninguém precisa saber que eu reencontrei o Will. O Sony não precisa saber. Mas não adiantou nada, porque o Sony acabou reencontrando o Will de todo jeito. E aí, quando isso acontece, o Sony e o Paul se separam, né, gente? Porque o Sony... Tá, teve toda aquela coisa da traição? Teve. Mas o Sony passou um tempo aí achando que tinha perdido o marido, né? Pai da filha dele. Então, o amor reacendeu nele. Então... Quando ele encontra o Will vivo, com a pele diferente, né? Porque é o ator original de volta, ele fica nessa de querer reatar o relacionamento dele com o Will. Só que o Will não se lembra de nada. Então o Will vai e fala pro Tony: Então, querido, eu não sei quem você é, eu não sinto isso por você, que você sente por mim. E aí? Ia ficar por isso mesmo, gente. Só que alguém foi lá e contou pro Will. Porque o Will foi perguntando, né? Ah, como é que é essa minha história com o Tony? Contaram. Aí as pessoas foram contando. Ah, você é casado, não sei o que, tem uma filha junto, não sei o que. Só que aí alguém resolveu contar pro Will que ele traiu o Tony com o Paul. E aí o que que o Will fez? Ele foi lá visitar o Paul e falou: Me conta essa história da traição. Aí o Paul contou a história. E o Will, desde o momento que ele vê o Paul, ele tá nitidamente com aquela atração, aquele fervor. Gente, ó, dá pra ver na cara dele o que que tá passando na cabeça dele quando ele olha pro Paul. É porque ele viu o Paul só de toalha, né, gente? Aí, você sabe como que gay é. Não pode ver homem de toalha. Não pode. Então, o que que acontece? O Will e o Paul começam a namorar. Ó, até agora nesse vídeo já foi... Sony e o Will namoraram, se casaram. Sony e Paul quase se casaram 2 vezes. Will e Paul traíram o Tony e agora é o Will e Paul namorando junto. Namorando de novo. Não, namorando. Namorando. Porque na primeira vez não foi namoro, foi traição, né? Agora é namorar de verdade. Então agora o Tony está sofrendo porque o Will não se lembra dele, não se lembra do casamento e ainda resolveu namorar o Paul. E aí, gente, como é que faz?
E o Paul também, né? Igual uma catraca, passando de um pro outro. Também, né? Coitado do Paul, gente. No final do vídeo vocês vão entender o porquê que eu falo coitado do Paul. Aí o Paul e o Will ficam namorando e o Sonny sofrendo. E aí chega um momento em que o Will vai pra um casamento de outro casal lá. Novela, gente, novela. Vocês sabem que novela sempre vai ter casamento. Ainda mais novela que dura décadas, né? Vai ter vários casamentos. E aí, durante esse casamento, olha o fanservice que fizeram, gente. Lembram que eu contei que a troca de atores aconteceu antes do casamento do Sonny e do Will? Deram um jeito aí, né? Aproveitaram essa história do Will sem memória pra, quando ele recupera a memória, vamos mostrar a cena do casamento do Will e do Sonny. Só que agora com o Chandler Mass, né? Com o ator original. Né? Fizeram esse fanservice pros fãs, né? Era o que os fãs queriam, né? Ver o Fred Smith com o Chandler Massey no casamento, entende? Fred Smith é o ator do Sonny. E o ator do Paul é Christopher Sun. E aí o Will, ele começa a se lembrar do casamento. Aí ele fica meio... Ai, sabe? Uma pressão, assim. Aí ele sai do casamento. E aí ele começa a se lembrar mais, sabe? Ele vai se lembrando mais. Aí ele encontra o Sonny e fala, o Sonny, eu lembro. E aí o Sonny fica muito feliz. E aí o Will vai e fala, então eu vou ter que terminar com um pó. Mais um término nesse triângulo amoroso. E o Paul, no fim de tudo, o Paul é o que mais sofreu, né, gente? Porque foi os dois terminando com ele várias vezes, né, gente? E é isso, gente. O Will e o Sonny acabam reatando, né? Depois que o Will recupera a memória. O Paul fica largado, né? Tadinho. Mas eu vi que depois de um tempo o Paul acabou encontrando alguém pra ele. Alguém que não está em um relacionamento, né? Foi bom pra ele se afastar desse casal, sabe? E é isso, gente. Essa é a história do maior triângulo amoroso da TV estadunidense. Agora eu lembrei, tá, gente? Se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta o que você achou dessa história que eu contei aqui. E fiquem até o próximo vídeo. Quando vai sair? Não sei. Não me perguntem isso. Provavelmente no fim de semana da próxima semana. Tchau! E valeu se você ficou até aqui no vídeo. E é isso, gente.